Oi pessoal, estamos aqui de volta, hoje para tratar de um tema muito importante, né? Um tema que eu considero realmente de extrema relevância. Aqui no canal do YouTube da Escola Trivium, é um espaço que vocês sabem, nós utilizamos pouco. Eu utilizo esse espaço basicamente para divulgar coisas que considero de utilidade pública. E é o caso, tá bom? É o caso. Bom, antes de entrarmos na análise de Peter Pan, tá? Eu anotei aqui algumas coisas para falar com vocês para eu não esquecer, tá? A primeira delas é a seguinte: Peter Pan não é um clássico da literatura infantil, tá? Por que Peter Pan não é um clássico da literatura infantil? Porque para ser um clássico, o livro ele tem que preencher alguns requisitos, tá? Alguns requisitos. Um desses requisitos, sem dúvida, é que essa obra não piore a civilização, tá? Ou que ele não tenha pelo menos, ou que ela não tenha pelo menos a intenção, né, notória de piorá-la, tá? Um clássico, ele não precisa ser uma obra, uma propaganda moralista, não precisa ser uma obra apologética, tá? Ele precisa ter uma verdade existencial, tá? Precisa ter uma verdade humana profunda ali. E o que existe em Peter Pan, tá? Não é uma verdade humana profunda. Na verdade, o que existe ali é uma verdade animalesca. É uma obra que diminui o homem. Ok? Intencionalmente ela diminui o homem. E por isso não pode ser um clássico. Tá? Porque um clássico ele contém uma verdade humana. Tá? Ele não deve rebaixar o homem, não deve rebaixar a civilização, que é o que acontece com a obra Peter Pan. E vocês vão já entender por quê. Bom, nós vamos fazer uma enarratio, tá? Uma interpretação aos moldes clássicos, que seria uma espécie, o que é a enarratio? A enarratio é uma espécie de superinterpretação, vamos dizer assim, de texto, tá? Existe um livro do Humberto Eco chamado Interpretação e Superinterpretação, ok? E lá ele faz alguns apontamentos nesse sentido, tá? Que é um livro de fácil acesso. Mas essa enarratio que nós vamos fazer vai ser com base no entendimento do que se conhecia como linguagem dos pássaros, tá? Ou língua verde. Essa linguagem dos pássaros eu estou difundindo no Brasil, tá? Para que as pessoas tenham conhecimento disso, ok? Os cursos de letras no Brasil não falam sobre essa linguagem dos pássaros, tá? Nenhum, pelo menos que eu tenha conhecimento, nenhum trata desse assunto. Tá? Portanto, o que eu vou falar agora, o que eu vou falar hoje nesse vídeo, talvez você vá ouvir pela primeira vez, tá bom? Ou talvez você não tenha ouvido em nenhum lugar. Aliás, só alguns alunos em Fortaleza, eu já falei sobre alguns pontos dos assuntos que eu vou tratar nesse vídeo, né, com alguns alunos em Fortaleza. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar alguns trechos, tá? Vou colocar alguns trechos de Peter Pan, da obra original do James Barrie, tá? Da tradução da editora Zahar, que é da Júlia Romeu, tá? Que até onde eu pude perceber é uma boa tradução, tá bom? Então eu vou colocar alguns trechos só dos primeiros capítulos. O livro tem 17 capítulos, eu vou pegar só alguns trechos dos primeiros capítulos porque já é suficiente, tá bom? Já é suficiente. Então vamos lá, tá? Esse é um assunto muito sério, muito importante, então eu peço a atenção de vocês. Bom, gente, esse é o primeiro capítulo de Peter Pan. Como vocês podem ver, tem muitas marcações nele. Eu gravei um vídeo há um tempo atrás no Instagram da Escola Trivium. Inclusive você que chegou aqui pelo YouTube, siga o Instagram da Escola Trivium, porque lá que está realmente o conteúdo. Aqui eu posto vídeos excepcionalmente, quer dizer, muito raramente. E nesse vídeo que está lá no Instagram da Escola Trivium, eu já mostrava para vocês que essa pesquisa estava em andamento, né? E aqui eu trago algumas conclusões daquela pesquisa que estava em andamento. Algumas conclusões eu vou passar aqui para vocês. Antes de falar sobre o absurdo que é o início dessa história do Peter Pan, tá? Eu vou explicar para vocês alguns elementos do que é a linguagem dos pássaros, tá? Alguns elementos da linguagem dos pássaros.
Até porque nem os professores de gramática, no Brasil, mesmo aqueles das melhores universidades, eles não têm conhecimento disso. Não é? Por quê? Porque a nossa universidade ela é secular, tá? Simplesmente por isso. Então, explicando aqui para vocês, o que é esse elemento, qual é esse elemento importante para que vocês entendam da linguagem dos pássaros. Todo escritor que conhece esse tipo de linguagem, que é o caso do James Barrie, tá? Ele usa muitas ambiguidades e ele começa a sinalizar alguma coisa para o leitor, certo? E começa a sinalizar que ele vai utilizar essa linguagem. É como se ele estivesse piscando o olho ou estalando para você. É como uma piscadela, ele está piscando o olho, ou seja, quando você pisca o olho, você quer somente que aquela pessoa, certo? Aquele, entre aspas, iniciado, ou aquela pessoa, um dos seus, tá? Um dos seus, que ele receba aquela mensagem, tá? Então você pisca para a pessoa, de modo que as outras não percebam, mas só aquela pessoa percebe, porque ela conhece aquele tipo de linguagem, tá? Porque aquela linguagem foi entregue especificamente para ele. Então esse elemento da linguagem dos pássaros eu chamo de sinalização, tá? Então o escritor que utiliza esse tipo de linguagem, ele vai sinalizar, tá? E ele começa a sinalizar já nos primeiros parágrafos. Como é que ele sinaliza? Muitas vezes, que é exatamente o caso do James Barrie, ele coloca um trecho com um significado ambíguo, ou seja, tem um significado mais superficial e outro mais profundo, né? Só para quem já tem essa percepção, para quem já estudou a linguagem dos pássaros, tá? Aqui, nessa parte em que o James Barrie descreve a senhora Darling, dizendo o seguinte: a senhora Darling, que é a mãe da Wendy, do Miguel e do João, tá? Ele diz o seguinte: era uma moça encantadora, essa partinha azul aqui embaixo. Era uma moça encantadora, dona de uma mente romântica e de uma boca tão doce e debochada. A sua mente romântica era como aquelas minúsculas caixinhas que vêm do misterioso Oriente, uma dentro da outra. E por mais que você encontre mais uma caixinha, sempre tem outra menor. Então ele está descrevendo a mente da senhora Darling, que é uma mente que oculta muita coisa, que esconde muita coisa, né? E em que essas caixinhas minúsculas elas vêm do misterioso Oriente, tá? E é claro que toda a tradição gnóstica, tá, se reporta ao misterioso Oriente. Então aqui ele está utilizando um trecho com um significado profundo. Ele deu a primeira sinalização, ou uma das primeiras. Tá? Porque o que ele está dizendo? Ele está falando da mente da senhora Darling, mas ele também está falando do próprio texto dele, do próprio texto do James Barrie. Eu, escritor James Barrie, tá, estou avisando para você que compreende essa linguagem que existem minúsculas caixinhas, uma dentro da outra, tá? Que por mais que você encontre mais uma caixinha, sempre tem outra menor. Então ele está dizendo, olha, preste atenção porque tem uma caixinha aqui, nesse significado, tá bom? E dentro desse significado tem outro, você tem que prestar atenção. Então esse é o sentido, tá? Ele está dizendo, está utilizando o elemento da sinalização de uma linguagem que está escondida, por isso que se chama comumente isso de ocultismo, tá? E a tradição do ocultismo exatamente se reporta ao misterioso Oriente. Sem contar que a mentalidade romântica do século XIX foi uma das mais destrutivas da mentalidade clássica, tá? Se não foi, claro, foi a mais destrutiva da modernidade, sem sombra de dúvida. Muito mais destrutiva do que a mentalidade iluminista. Mas vamos lá. Então, da mesma forma que a boca da senhora Darling era doce e debochada, também a boca de James Barrie, tá? Que tem uma vida, inclusive, absolutamente doentia, tá? Existe um filme sobre James Barrie, tá? É um filme hollywoodiano, que é uma farsa de cabo a rabo, tá? Então não assistam essa. É até um filme com Johnny Depp, tá? Aquilo tudo é uma fraude, tá? A vida do James Barrie foi completamente bizarra, tá bom? Não vou entrar em detalhes, mas o detalhe básico é de que ele tinha fortes tendências pedófilas, né? Porque a gente não existe a demonstração científica, mas ele era pedófilo, tá? Mas vamos lá. Da mesma forma que a boca de James Barrie era doce e debochada, aliás, da mesma forma que a boca da senhora Darling era doce e debochada, a do escritor James Barrie também é, tá?
Então ele fala da senhora Darling querendo falar do próprio estilo. Tá? Ele vai contar uma história supostamente doce, tá? Que é claro, uma história infantil, porém de forma debochada, porque essa utilização dessa linguagem, ela debocha daqueles que não compreendem o primeiro nível, o último nível de leitura. Compreendem? Tá? Por isso ele diz, olha, o beijo da senhora Darling estava perfeitamente conspícuo num cantinho, tá bom? E ele continua utilizando essas sinalizações. Como assim? Quando ele vai descrever que o Sr. Darling conseguiu casar com a senhora Darling, ele diz o seguinte: ele ficou com ela por inteiro, menos com a caixinha mais de dentro de todas e o beijo. Ele nunca soube da existência da caixinha. Então, da mesma forma que o Sr. Darling não teve acesso e nunca soube da existência dessa caixinha escondida na cabeça da senhora Darling, também o leitor de primeiro nível, né, ou o leitor de modo geral, né, que não tem o conhecimento da linguagem dos pássaros, ele nunca vai saber da existência dessas caixinhas de significado, tá bom? Bom, então vamos lá. E como é que a história começa, né? Como é que a história começa? A história fala, basicamente, ela inicia, aliás, com uma indecisão, certo? Se o senhor e a senhora Darling vão ou não ficar com os filhos. Como assim ficar com os filhos? Então, muitos interpretam por aí, né, que eles estavam pensando em doar as crianças ou colocá-las no orfanato, certo? Ou jogá-las no olho da rua, como o próprio Sr. Darling fala no livro. Bom, só que tem uns probleminhas aí. Tá? Primeiramente, não é nada, quer dizer, não é nada louvável um pai que joga o seu filho no olho da rua e que está decidindo ali com a mãe se vão ficar ou não com os filhos. Né? Isso já é bizarro em si mesmo. A história começa assim. Ele, do senhor e da senhora Darling, contando vinténs para ver se vão ficar com os filhos. Tá? Fazendo contas aqui embaixo, né? Enquanto ela observava suplicante. A senhora Darling queria arriscar. Não importava o que acontecesse. Mas ele não era assim. Aí começa a descrever que o Sr. Darling, ele fazia as contas todas na ponta do lápis. Se ela o confundia com sugestões, ele tinha que começar do começo de novo. E aí tá lá o Sr. Darling fazendo as contas. E as contas que o Sr. Darling faz é o seguinte. Deixa eu ver aqui. 8 com 9, 8 com 9 mais 7, 7 com 8, com 9, com 6. Repetidamente ele começa a citar números que fazem referência à gravidez. Tá? Fazem referência à gravidez. Isso é um outro elemento da linguagem dos pássaros que Umberto Eco chama de automatismo semântico. Aliás, associação automática ou automatismos associativos. Ou seja, o que é isso? Está ali o escritor dizendo, olha, 7, 6, 8, 9. Geralmente a criança nasce com 9 meses, ou com 7, ou com 8, se nascer prematura. Então ele começa repetidamente com os números que tem uma relação com a gravidez. Né? Isso aqui é um elemento muito mais sutil da linguagem dos pássaros, que é essa associação automática que se pode fazer entre esses números e a gravidez. Mas vamos lá, tá? Vamos lá. Voltando aqui, o que é que o James Barrie fala nesse primeiro parágrafo em verde, aqui embaixo? Ele diz o seguinte: durante as primeiras semanas após a chegada de Wendy, eles não sabiam se iam poder ficar com ela, pois era mais uma boca para comer. Bom, quando James Barrie fala o seguinte, durante as primeiras semanas após a chegada de Wendy, reparem na ambiguidade sinistra disso. Durante as primeiras semanas após a chegada de Wendy, na barriga da mãe ou no mundo, né, após ter dado à luz? Durante as primeiras semanas, você pode compreender das duas formas. Então, eles não sabiam se iam ficar com Wendy nas primeiras semanas após o Wendy ter nascido,
Então, nas primeiras semanas de gravidez, hã? Até os pássaros começaram a cantar aqui, né? Gente, durante as primeiras semanas após a chegada de Wendy, a chegada de um bebê é a chegada na barriga. Quando um bebê chega, é quando o feto chega. E ele chega na barriga. Tá bom? É quando a vida chega no útero da mãe. Então as primeiras semanas de um bebê são as primeiras semanas na barriga. E ele diz, eles não sabiam se iam ficar com ela durante as primeiras semanas. Ah, mas vamos lá, vamos continuar. É claro, aqui nesse parágrafo verde aqui, a senhora Darling diz, é claro que conseguimos, Jorge, explicou a senhora Darling, mas ela tinha uma queda por Wendy, e o senhor Darling é que tinha maior firmeza de caráter no casal. Quer dizer, porque o senhor Darling é o que está questionando mais se deve ou não ficar com Wendy, então ele tem maior firmeza no caráter. Olha essa loucura, gente. Na segunda página. Tá? E ele diz, James Barrie diz, mas no final o Wendy passou raspando. João deu a mesma dor de cabeça e Miguel escapou por um triz menor ainda. Mas os dois ficaram. Tá? Então, gente, esse é o começo bizarro de Peter Pan. Tá bom? Em vários outros momentos ele também dá as sinalizações. Tá? Por exemplo, aqui na parte verde, lá embaixo, ele diz o seguinte: isso ou faz parte da ilha ou de outro mapa que aparece por baixo. Tá? Ele está dizendo que tem o sentido literal, claro, do texto, mas ele está dizendo que no próprio texto existem sentidos que estão por baixo. E é tudo muito confuso, ele diz. Né? Então existe um mapa, o tempo inteiro está dizendo, olha, existe um mapa subterrâneo aqui de significado. Está aqui, na mesma página, esconderijos selvagens e secretos, cavernas, tá bom? São linhas em zigue-zague, e esse mapa tem linhas em zigue-zague, tá bom? Eu fiz agora uma seleção, tá, de trechos em que o James Barrie faz descrições, ele cria imagens para descrever o ato do aborto, tá? E isso é algo de extrema relevância, é inédito isso aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? São trechos com a página, tá, em que ele cria diversas imagens para descrever o aborto. Bom, vamos lá. Então, gente, se vocês ficarem um pouco tontos aqui com essas descrições, isso é absolutamente normal, tá? Até pela novidade da linguagem dos pássaros, né? E muito pelo conteúdo também do texto. Já ali na primeira página, o James Barrie já constrói a primeira imagem sinistra de aborto. Quando o senhor e a senhora Darling estão ali contando vinténs, né? Então eles têm que fazer o quê? Economias, né? Economias para ver se, ou pelo menos fazer as contas das compras, para saber se vai sobrar algum dinheiro para você ter a criança ou não. E aí ele usa essa frase aqui, absolutamente ambígua, né? E diz o seguinte: couves flores inteiras foram ficando de fora, e no lugar delas apareciam desenhos de bebês sem rosto. Tá? Primeira frase sombria de James Barrie. Vamos continuar. Na página seguinte, ela sempre dera muita importância às crianças, aqui falando da Naná, que era a cachorrinha que era babá. Ela sempre dera muita importância às crianças. Passava a maior parte de seu tempo livre enfiando os focinhos nos carrinhos de bebês. Lá na frente vocês vão ver, né, a comprovação do que é esse carrinho de bebê. Vou repetir para vocês. Passava a maior parte de seu tempo livre enfiando os focinhos nos carrinhos de bebês. Isso é uma imagem metafórica, tá, gente? Tentem imaginar o que seria um carrinho de bebê. Senão a própria mãe que carrega o bebê. Tá? E o que seria enfiar um focinho no carrinho do bebê? Vamos lá, vamos continuando. Naná era um gênio na hora de saber se era necessário enrolar um pano em volta da garganta.
claro, no sentido literal, ele está falando do resfriado aí das crianças. Mas o tempo inteiro, o James Barrie, vocês vão ver, ele fala de enforcamentos, ele fala de coisas enroladas na garganta, tá? Até o fim de seus dias acreditou em remédios antigos, né? A Naná, que enfiava os focinhos nos carrinhos de bebê, ela acreditava em remédios antigos, né? E colocava os panos em volta da garganta. Vamos lá. Continuando, vamos continuar, né? Porque a linguagem dos pássaros a gente só pode tirar conclusões pelo efeito de acumulação. É uma acumulação constrangedora, né? Em que você não pode fingir que não viu. Então vamos lá. O mapa da mente de uma criança tem linhas em zigue-zague, pinceladas maravilhosas de cor ali, aqui e ali, cavernas atravessadas por rios. Vou repetir. Pinceladas maravilhosas, cavernas atravessadas por rios. Linhas em zigue-zague, cavernas atravessadas por rios. As lições de costura, os assassinatos, os enforcamentos. Sem motivo algum, de uma forma absolutamente lunática, James Barrie diz que na mente de uma criança existem assassinatos e enforcamentos. E cita imagens absolutamente estranhas. Cavernas atravessadas por rios. Rios de quê? Pinceladas maravilhosas, linhas em zigue-zague. O que essa costura tem a ver com assassinato? O que essa costura tem a ver com enforcamentos? Outro trecho. Quando as crianças morrem, Peter Pan fica com elas durante parte do caminho, para que não tenham medo. Né? Então, o que é o Peter Pan? Aliás, o que é o Deus Pan? Pesquise o que é o Deus Pan, principalmente na obra do Robert Graves. Tá? Você vai ficar horrorizado com o que Deus Pan representa efetivamente. O Deus grego, né? O Deus pagão. Então, quando as crianças morrem, o Peter Pan está ali, né? Conduzindo-as para que não tenham medo. E como é que essas crianças morrem? Outro trecho. A senhora Darling se pôs de joelhos no chão. Em muitos trechos do livro, a senhora Darling se coloca de joelhos. Uma atitude que representa o sagrado. Tá? A senhora Darling se pôs de joelhos no chão. E usando uma vela, ele inclusive coloca o elemento da vela para dizer, olha, o sentido do que é, o que seria o sagrado, entre aspas, para o James Barrie, está aqui, certo? Ele está dando uma piscadela muito forte. Né? Joelhos no chão, uma vela. Então tentou encontrar pegadas feitas por um pé estranho. Isso foi quando Peter Pan entrou pela chaminé da casa. Né? Tem sempre o elemento do invasor, inclusive. Né? Entrando por lugares não convidados. E só que quando ele diz que com os joelhos no chão e uma vela tentou encontrar pegadas feitas por um pé estranho, bom, que pé estranho é esse? Agora olhem esse trecho. Enfiou o atiçador da lareira na chaminé e sacudiu de um lado para o outro. Deu batidinhas nas paredes. Esse é um dos trechos mais horrorosos e horripilantes desse livro. Tá? Porque ele faz um paralelo entre um ato sagrado, ficar de joelhos, usar uma vela, tá? Procurar um pé estranho e enfiar o atiçador da lareira na chaminé, sacudindo-o de um lado para o outro, dando batidinhas nas paredes. Gente, reflitam bastante sobre essa imagem. Essa é uma das mais importantes do livro. E, é claro, uma das mais bizarras. Tá? A senhora Darling cantara para todos até que, um por um, eles haviam soltado sua mão e deslizado para a terra dos sonhos. Todos os três pareciam tão quietinhos e seguros que a senhora Darling sorriu ao lembrar de seus temores e se sentou tranquilamente perto do fogo para costurar. Bom, novamente um trecho ambíguo, né? Sempre as imagens ambíguas.
Senhora Darling está contando histórias para os seus filhos dormirem? Ou seus filhos deslizaram da terra dos sonhos, né? Deslizaram da própria vida para a morte, né? Quietinhos. E a senhora Darling lembrou de seus temores e se sentou tranquilamente, né? Sorriu ao lembrar de seus temores. Ou será que a senhora Darling é uma mulher que cometeu aborto sem se sentir culpada? Né? E por que ela senta perto do fogo para costurar? É importante aqui fazer um comentário, um anexo. O fogo e a lareira, muitas vezes, está dentro de um contexto, evidentemente, certo? Quando você se senta diante de uma lareira, a lareira ela muitas vezes representa o altar do sol, o altar hermético, do sol artificial. Tá? É um símbolo comumente utilizado na alquimia. Tá? A lareira, né? Sentar-se diante do fogo, tá? É um gesto que tem uma relação com o ato sagrado da alquimia. Sagrado entre aspas, para eles, tá bom? E vejam bem, né? Uma mulher sem culpa de fazer o que fez se senta para costurar novamente a costura. Vamos lá, continuando. O que ela foi costurar? Próximo trecho. E vejam que é página atrás de página. Vejam página 23, 24, 25. Ele não a assustou. Quando o Peter Pan entrou, né, James Barrie disse que a senhora Darling disse que não se assustou, pois ela achava que já o tinha visto antes, nos rostos de muitas mulheres que não têm filhos. Talvez ele possa ser encontrado no rosto de algumas mães também. De algumas mães que não têm filhos? Então Peter Pan pode ser encontrado no rosto de muitas mulheres que não têm filhos. E no rosto de muitas mães também. Por quê? Porque essas mães não terão os filhos. Vejam como isso tudo é horroroso, né? Como James Barrie disfarça a imagem mais bizarra sob uma máscara poética. Próximo trecho. E quando Miguel foi para o quarto, depois de ter tomado banho, pediu para nascer também. Mas João cruelmente disse que eles não queriam ter mais filhos. E Miguel quase caiu no choro. As próprias crianças brincavam entre si, né, a respeito de terem filhos ou não. Né? Então Miguel quis nascer, mas João disse, não quero mais ter filho, você não vai nascer. As próprias crianças entre si. Né? Por que ele tomou banho? O que será esse banho? Né? Será a bolsa que rompeu? Vamos lá. Eu e você vamos passar fome e nossos filhos vão ser jogados no olho da rua. Como eu falei para vocês, o próprio Sr. Darling fala, né, que se eles não tiverem dinheiro, os filhos vão ser jogados no olho da rua. Próximo trecho. Com as mãos gentis e calmas, ela, a Sra. Darling, deu nó na gravata. Novamente, o nó na gravata, enforcamentos, né? Enquanto as crianças observavam para ver qual seria o seu destino. Né? Então tá ali a representação novamente de nós sendo dados em gargantas, enquanto as crianças observavam para ver qual seria o seu destino. Alguns homens teriam se ressentido ao vê-la fazendo aquilo tão facilmente. Novamente uma descrição da falta do sentimento de culpa na Sra. Darling. Outro trecho. Os meninos perdidos são as crianças que caem dos carrinhos quando as babás estão distraídas. Então os meninos perdidos da terra dos sonhos, da terra do nunca. Quem são esses meninos perdidos e o que eles representam? Seriam todas as crianças abortadas? São as crianças que caem dos carrinhos quando as babás estão distraídas? Que carrinhos são esses? O que é cair do carrinho? Lembrem do primeiro trecho, né, em que Naná passava o dia enfiando o focinho nos carrinhos de bebês. Então que carrinhos são esses, senão as próprias mães que carregam seus filhos nos ventres?
Então, esses meninos perdidos são as crianças que caem, entre aspas, dos carrinhos, seria do ventre da própria mãe. Se ninguém vai buscar as crianças em 7 dias, elas são mandadas para um lugar bem longe, a terra do nunca, para ajudarem nas despesas. Novamente as despesas. Então, sentido ambíguo, é claro, vão ajudar nas despesas da terra do nunca ou vão ajudar nas despesas dos pais, que agora não terão mais o custo de ter um filho. Então vejam que isso é uma alegoria. A terra do nunca é uma alegoria. Isso, eu digo aqui, a terra do nunca é uma alegoria das crianças, do lugar para onde as crianças abortadas vão. Ou seja, para o nunca. Ou seja, as crianças que nunca foram. Nunca chegaram a ser. Outro trecho, isso aqui é um poema, agora na página 65. É um poema ali cantado pela Wendy e por outros também. Ela diz o seguinte: eu queria uma casinha tão pequenina de se ver, com paredes bem vermelhas. Né? Lembram das batidinhas das paredes? E essas paredes são bem vermelhas. E no teto o musgo a crescer. Agora eu quero janelas, é meu pedido da vez, com rosas aqui fora e dentro os meus bebês. As rosas estão prontas e os bebês bem aqui fora. Quer dizer, os bebês estavam dentro, agora estão fora? Né? Que rosas são essas? Que paredes vermelhas são essas? Né? Isso está me lembrando muito sangue. Né? Não podemos nos fazer, fomos feitos outra hora. Né? Temos que verificar, é claro, a tradução desse poema, porque a tradução de poema é algo mais complicado. Mas a tradução da Júlia Romeu é uma boa tradução. Tá? Quando James Barrie vai citar aí os comparsas do Capitão Gancho, ele fala do Barrica. Né? Barrica tinha apelidos engraçados para tudo, e seu cutelo era Johnny Saca-Rolha, porque ele o enfiava e depois torcia. Então, o livro é repleto de coisas que penetram, que matam, certo? Que arrancam, que torcem. Vejam esse próximo trecho, né? Finalmente a barriga de tic-tac, né, do crocodilo. Sorte de ele ter engolido um relógio que faz tic-tac dentro da barriga. Tá? É claro que isso tem um sentido metafórico, né? Que nos reporta a passagem do tempo, né? O fato das crianças nunca de Peter Pan não querer envelhecer, né? E dos piratas, é claro, estarem aí, serem adultos, né? São personagens cujo tempo passou. Mas, se compreendermos em outro contexto, nesse contexto que estamos analisando, sorte de ele ter engolido um relógio que faz tic-tac dentro da barriga. Bom, imaginemos um bebê no ventre. Quer dizer, será que esse bebê é que representa esse tic-tac dentro da barriga? Um tic-tac de quê? De algo que irá explodir em algum momento? Algo que será retirado em algum momento? Né? Será que a vida do bebê, né, é uma questão de tempo para que ela seja retirada? Todos os meninos perdidos já estão, prestem bem atenção nesse trecho, todos os meninos perdidos já estão em sua casa debaixo da terra. Uma residência maravilhosa. Aonde os meninos perdidos moravam? Debaixo da terra. E que residência maravilhosa é essa? As 7 árvores bem grandes, e que cada uma tem no tronco um buraco do tamanho de um menino. Então, as crianças moram em uma caixa de madeira embaixo da terra. Tá? Quer dizer, tem alegoria mais clara do que isso, gente? Que essas crianças estão mortas e que a terra do nunca é a terra das crianças que nunca foram. Por quê? Porque foram retiradas do ventre de sua mãe. Tá? Porque foram assassinadas. Vamos ver outro trecho. Né? O último trecho. Uma das primeiras coisas que Peter fez no dia seguinte foi tirar as medidas de Wendy, quando ela chega na Terra do Nunca. De Wendy, João e Miguel, para encontrar árvores ocas para eles.
Quando a medida estava certa, a pessoa prendia a respiração lá em cima, novamente enforcamentos, prender a respiração, e descia na velocidade certinha. Descer da onde? Peter tira suas medidas para a árvore tão cuidadosamente quanto se estivesse medindo você para uma roupa. Né? O famoso paletó de madeira, né? O conhecido caixão. E todos os meninos dormiam nela, apertados como sardinha. Gente, então, esse é o livro de Peter Pan. Okay? Uma coisa absolutamente horrorosa, sombria. Tá? Talvez seja o livro mais gnóstico, né, de toda a literatura infantil. E ele não está sozinho não, viu, gente? Ele não está sozinho. Inclusive ele fala durante o livro que existem outros que escrevem como ele. Tá? Bom, o que nós temos aí, então, é um entendimento de que Peter Pan, né, ele não quer deixar as crianças crescerem. Aliás, quando as crianças crescem, né, o que Peter Pan faz na Terra do Nunca? Quando as crianças querem começar a crescer, ele as mata. Né? Mas não é só porque Peter Pan é cruel. Não. Quer dizer, o Peter Pan é um péssimo exemplo. É um protagonista que é um péssimo exemplo. Mas a coisa vai muito além. Tá? Peter Pan mata as crianças, ele não deixa as crianças crescerem, mas não é no sentido apenas das crianças após terem nascido, não. É no sentido de não deixar as crianças crescerem ou não querer crescer enquanto estão dentro do útero da mãe. Tá? E agora vocês entendem um pouco melhor, né, o que é o Capitão Gancho, né, e o que é esse gancho. Tá bom? Esse livro, né, se fôssemos classificá-lo, é claro que não é literatura infanto-juvenil. Talvez alguns cínicos literatos digam o quê? Digam que podemos classificar então esse livro como um livro gótico, né, como horror gótico. Vejam, é muito pior. Isso é muito... Quer dizer, Edgar Allan Poe é uma obra gótica. Né? O Lovecraft é uma obra de horror gótico. Mas Lovecraft, quando ele descreve o horror como algo horrível. Né? Tal como é. Então ele muito mais revela o que é o horror. Ele não está escondendo nada. Tá? Agora, quando você descreve o horror como um conto de fadas, como algo maravilhoso, quando você transforma o horror em literatura infanto-juvenil, você está diante simplesmente de um psicopata. Tá? Então a classificação teria que ser outra. Ok? Na verdade, isso é um documento criminoso. É isso que é. Ok? Então, gente, compartilhem esse vídeo, ok? E façam essa informação chegar no maior número possível de famílias, ok? Muito obrigado e nos acompanhem lá no Instagram da Escola Trivium. Até a próxima.